me capacite para passar a mensagem que trazer para vocês. E com a oração da Mãe Maria, vamos iniciar nossa palestra dessa manhã. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Agora eu gostaria de pedir a vocês que colocassem os dois pés no chão, as mãos em cima das pernas do colo, fechassem os olhos e preste atenção em sua respiração. Sem manipulá-la, e verá como se acalma espontaneamente. E agora, traga sua consciência para o seu coração, bem no meio do peito, e mentalmente pergunte a si mesmo: quem sou eu? Permitindo que qualquer sensação, imagem ou pensamento venha até você. E agora, faça a pergunta: que eu quero? Qual o meu desejo mais profundo? Mais uma vez, não procurando por respostas, mais uma vez permitindo que qualquer sensação, imagem ou pensamento possam vir até você espontaneamente. Qual o meu propósito? Permitindo que qualquer sensação, imagem, sentimento ou pensamento venham até você. E, finalmente, abra a porta para a abundância da consciência, perguntando a si mesmo: pelo que sou grato? Agora, volte para a sua respiração, observe-a e apenas descanse em ser, existência sem interpretações, apenas ser, ser consciência, ser alegria. Esta é a nossa verdadeira natureza. E agora você pode apenas sentir seu corpo e lentamente abra os seus olhos. Isso é uma pequena meditação para a gente poder expandir a nossa consciência e assimilar melhor as informações que vamos absorver essa noite. Isso é ensinado por Deepak Chopra. Quem quiser pode achar na página dele. Tem essas e outras, inclusive tem meditação com apometria. É muito bom, tá? Então hoje nós vamos trazer o assunto paz. Quem não quer ter paz? Quem de nós não busca pela paz? Quem de nós já sentiu falta de paz em alguns momentos da nossa vida, da nossa jornada? E nós hoje vamos abordar esse tema levando em conta a passagem mais linda que eu acho, uma das mais lindas do Evangelho, que é a chegada de Paulo de Tarso em Damasco. Então nós vamos fazer algumas reflexões, levando em consideração a entrada dele em Damasco. Emmanuel destaca no livro Paulo e Estevão, diz assim: na véspera da chegada a Damasco, quase ao final da viagem difícil e penosa, o moço de Tarso sentia-se agravarem as recordações amargas que lhe vinham constantes na mente. Ele estava passando por um momento
de muita dificuldade, muita tristeza. Ele havia perdido a sua amada Abigail, a sua noiva, que era irmã de Estevão, a qual ele tinha mandado apedrejar. Então ele estava num momento de muito conflito interno, não só desse momento, mas conflitos que ele já trazia desde os 15 anos de idade. Essa passagem se dá depois da morte de Jesus. Uns dizem que foi 30 anos depois, mas nós não temos essa informação correta, então seria errado passar alguma informação que não nos é correta, né, biblicamente. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Lembrava da morte de Abigail, da morte de Estevão, lembrava da aposentadoria do seu mestre querido, que sai de Jerusalém de forma silenciosa e triste em função das atitudes de Paulo. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, ele buscava paz interior, apesar do seu espírito impetuoso, emotivo e apaixonado. Mas, no fundo, ele buscava paz interior. Essa paz que todos nós buscamos. Essa paz que todos nós anseiamos. Essa paz que nos faz falta. E que a gente, às vezes, busca nos lugares mais errados, nos lugares menos alegres, menos tranquilos, que seria onde encontraríamos a paz. Essa paz que nós não encontramos no nosso interior, porque não sabemos mergulhar no nosso íntimo, não sabemos ainda aceitar as nossas limitações, as nossas dificuldades internas e os nossos defeitos. Essa paz nos faz falta sempre que nós nos encontramos em conflito conosco. E, no fundo, é o que todos nós buscamos quando nos aproximamos de algum movimento religioso. Não é incomum as pessoas, quando estão em conflito, buscarem algum tipo de religião. Isso é muito comum, porque eles estão buscando paz, eles estão buscando, eu preciso me encontrar, eu preciso encontrar paz. De alguma coisa que possa serenar nossos corações, nós sempre estamos em busca. Nós sempre estamos em busca, ainda mais nos momentos que a gente vive. Nesse momento atual de transição planetária, no momento em que nós estamos vivendo tantos conflitos mundiais. Fora os nossos internos, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos passando por uma mudança energética no nosso planeta, na qual nós passaríamos de planeta de provas e expiação para regeneração. E nós estamos já nessa transição há muitos anos, mas agora nós estamos no auge dela. E isso nos traz também inquietações, vibrações diferentes, né? Através da ressonância Schumann nós podemos medir que as vibrações se alteram todos os dias, porque as nossas fitas de DNA precisam se ajustar para o novo corpo que nós teremos vibracional. Então, a gente tem mais conflitos do que antes, nesse momento de transição planetária. Com Paulo não era diferente. Os mestres de Israel preconizavam que para obter esta paz íntima era necessário observar integralmente a lei de Moisés. Ele fizera isto mais do que tudo. Ele havia aguardado as leis mosaicas desde os primeiros impulsos da juventude. Ele abominava o erro, consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças e não hesitara com relação a tudo que considerava dever ante as ações mais violentas e ruins. Quando ele tinha as ações dele mais violentas, principalmente contra os cristãos, que ele os perseguia assiduamente, ele achava que ele estava fazendo certo. Ele não pensava que ele estava fazendo errado. Ele não pensava que era um erro aquilo que ele fazia. Então, ele achava certo,
porque segundo as leis mosaicas, aquilo que mandavam era certo, e ele estava fazendo certo. Ele era um doutor da lei, ele era um homem muito estudado e respeitado nas sinagogas, ele era um homem que tinha muito conhecimento das leis mosaicas. Tinha inúmeros amigos, mas tinha também poderosos adversários. Paulo era um homem rígido, alguém que segue regras. Paulo, no seu íntimo, lutava com antagonismos irreconciliáveis. É o que acontece com espíritos ligados ao aspecto religioso. As noções dos princípios de Moisés pareciam não lhe bastar, a sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. Então ele via as coisas acontecendo, ele tinha muitos questionamentos, os quais ele não conseguia achar resposta na lei mosaica. Ele estava passando por um período que ele não estava conseguindo achar sentido e resposta em tudo aquilo que ele acreditava e vinha vivendo desde a juventude dele, da adolescência, que é quando ele começou a estudar a fundo as leis mosaicas. Paulo inquietava-se com os mistérios da dor e dos destinos de algumas pessoas. Essas perguntas todos nós nos fazemos. Por que sofremos? Por que uns sofrem desde o início da vida? Por que alguns sofrem a vida inteira? Por que alguns sofrem menos? Porque alguns têm enormes dificuldades em determinadas áreas e outros não têm nenhuma dificuldade naquele setor da existência. Então ele tinha todos esses questionamentos. Pena que ele não conhecia a doutrina espírita, né? Senão não teria resposta para tudo isso. Tudo lhe crava de questionamentos. Paulo observava que os adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Então ele via em todos aqueles cristãos uma serenidade que ele não conseguia compreender. Quando eles iam para as arenas serem devorados pelos leões, eles eram tomados de uma serenidade muito grande, e isso o inquietava. Isso incomodava ele. Ele dizia: como que eles vão com tanta abnegação, com tanta humildade, com tanta resignação para a morte? Né? Quando a gente não luta muito, e eles iam de maneira tão mansa. Então aqueles cristãos primitivos eram seguidores do Cristo, aqueles cristãos que tiveram com Jesus, que viveram o cristianismo puro, que era aquele que era pregado nas margens do lago de Genezaré, nas margens dos mares, nas grutas, né? Então, a igreja de Corinto, de Jesus, era uma igreja primitiva, mas muito pura nos seus ensinamentos, na sua essência. Não poderia se alegar ignorância, pois no caso de Estevão, que era de uma inteligência poderosa, que mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Quando Estevão, depois de ser apedrejado, quando Estevão começa a ser apedrejado, ele convida essa noiva, nesse dia, Abigail, para participar do apedrejamento daquele rapaz. Mas ele estava, eles haviam se perdido na caminhada. Ele foi para um lado e ela para o outro. Os pais deles morreram e eles foram adotados e tiveram vidas diferentes. E ela não tinha mais notícia do irmão dela, que não tinha esse nome, ele tinha outro nome. Ele adota esse nome quando ele se torna cristão. Então, quando ele está sendo apedrejado, Abigail sai naquela sacada lá que eles assistiam o apedrejamento, e quando ela vê aquele rapaz sendo apedrejado, ela olha para Paulo e diz: mas é meu irmão.
E Paulo se desespera, porque eles tinham mandado apedrejar até a morte o irmão de Abigail, da noiva que ele amava. Então ele se desespera, dá um jeitinho ali e diz, não, já morreu, vamos retirá-lo, vamos retirar o corpo, tal, que venha próximo, né? E eles vão para aqueles calabouços, onde ele é colocado sobre uma mesa, e ali ela encontra então o irmão nos últimos momentos da vida dele. Ele olha para Abigail com um olhar de amor, carinho, com muita fé, muita crença em Deus. Perdoa Paulo e abençoa os dois. E parte para a pátria espiritual. Isso choca sobremaneira Paulo, que fica muito abalado, porque ele havia mandado matar, apedrejar o irmão da mulher que ele amava. Então, isso tudo foi criando nele inquietações, né? Depois Abigail fica muito doente, ela era uma mulher de uma beleza muito delicada, mas de uma saúde muito frágil. E então, ele estava muito abalado por tantas coisas que haviam acontecido e que ele não conseguia entender. Assim como nós, muitas vezes, não entendemos as coisas que se passam em nossa vida. Assim como nós não entendemos que nós estamos no lugar certo na hora certa, passando pelos desafios que precisamos, para que o nosso espírito, que é imortal, evolua. Porque a nossa carne vai voltar para a terra. E o nosso espírito, que é imortal, precisa crescer, precisa evoluir, precisa aprender. E é através das dores, das dificuldades que nós enfrentamos que nós aurimos essa evolução. Pouco a pouco, mas aurimos. Ele se perguntava, o que era esse cristianismo? O que as pessoas aprendiam que as transformava deste modo? E aqui começa a experiência espiritual com aquele que ele perseguia. Aí ele está entrando em Damasco, tem vem aquela luz imensa, né? Ele cai do cavalo, o cavalo se assusta também, os soldados também, mas ele cai do cavalo e se depara com a imagem de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, não recalcitres contra os aguilhões. E ele pergunta, Senhor, que quereis que eu faça? Ali começa a grande transformação de Paulo de Tarso. Ali ele começa a despertar para o cristianismo, para o amor do Cristo, para as verdades que o cristianismo e que o Cristo veio nos trazer. Emmanuel comenta, aquela alma resoluta mesmo nos trouxe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida, em seus princípios mais estimáveis, dava mostras da sua nobreza e lealdade. Com tudo isso, ele era um homem muito corajoso, muito combativo e tudo, mas naquele momento ele se dobra a Jesus, porque ele tinha uma nobreza de caráter. Ele era nobre de caráter e ele estava preparado já pelas dores que havia passado e por todo o aprendizado que ele tinha das leis mosaicas. Ele já estava preparado por todos os erros que cometeu, assassinando os cristãos, perseguindo. Ele já estava preparado para essa transformação, quando Jesus encontra ele na entrada de Damasco. Naquele momento, fica bem claro que Paulo estava errado o tempo todo, quando ele perseguia os cristãos, quando ele era autoritário, arrogante, porque ele era um homem muito forte e tinha muito poder. Significava que em tudo que acreditava precisava ser renovado.
Então isso acontece muito com a gente. Muitas vezes a gente, quando a gente dá esse salto, acorda para outros valores, que são os verdadeiros valores da nossa existência, a gente começa a ver que tudo aquilo que a gente acreditava não era. Que a verdade mesmo é muito maior, que o nosso espírito é eterno, que isso aqui é só uma passagem, que tudo aqui é uma ilusão, tudo nos é dado por empréstimo, que nós não estamos aqui a passeio, que todos nós temos uma missão. Como na meditação, eu fiz aquela pergunta: o que eu quero? O que eu tenho de sonhos? O que realmente importa? São esses questionamentos que nós temos que nos fazer sempre quando nós estamos buscando a paz interior. E nos desapegarmos um pouco das coisas que não são desse mundo, que nós não levaremos, que são transitórias, são para nosso uso, para nosso benefício e bom uso que seja feito de tudo que Deus nos concedeu, do dinheiro, do poder, todos os bens que nos forem concedidos, mas que nós saibamos que aqui vai ficar tudo, que nós não levaremos absolutamente nada. E Paulo não se prende na culpa, que é o desapego e desencarnação. Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que lhe convém ser feito. Mas Paulo estava cego. Ele ficou cego. Por quê? Porque Jesus lhe reservara uma grandiosa lição. Paulo se dirigia a Damasco para perseguir Ananias. Ananias tinha sido um cristão que converteu Abigail, que ensinou o cristianismo para Abigail e tudo isso. E ele perseguia Ananias. E agora ele sabia que Ananias estava em Damasco, lá ele tinha ido perseguindo Ananias. Então, Jesus, manda Ananias curá-lo. Jesus aparece também para Ananias e diz: Ananias, vai encontrar Paulo e cure. E Ananias pensou: meu Deus, esse homem está louco. Ele quer que eu vá encontrar o homem que veio me matar. E está doido, Jesus está com problemas, porque como que eu vou lá encontrar com esse senhor que quer me matar, que me perseguiu minha vida inteira? Mas foi porque ele tinha fé, porque ele acreditava no Cristo. E Ananias, que vai direcionar Paulo, leva Paulo para uma igreja, que era uma casa de uma lavadeira, que tinha um filho paralítico, e que alugava a salinha de sua casa para poder sustentar seu filho doente. Ela alugava para os cristãos fazerem suas reuniões na salinha humilde da casa dela. A iluminação espiritual é uma experiência individual. Cada um deve viver e fazer a sua experiência. Nós somos espíritos únicos. Não existem dois espíritos iguais. Nós teremos que passar pelas nossas transformações sozinhos, sem ninguém. É entre nós e nós mesmos. Porque quando nós voltarmos para a paz espiritual, não vai haver um Deus apontando o dedo e nos julgando. Nós estaremos sozinhos com a nossa consciência. Nós é que faremos nosso julgamento. Porque vai passar aquele filme da nossa vida, onde nós nos depararemos com todos os erros que nós cometemos. E ali será o encontro conosco. Não tem um Deus julgador. Tem um Deus que é amor, que é bondade e que em tudo, nos permite sempre uma segunda chance. É por isso que Emmanuel escreve no prefácio do livro Nosso Lar: em verdade, todos precisamos de espiritualismo e do espiritismo, mas muito mais de espiritualidade.
Isso aqui é muito profundo, porque nos leva a pensar que não são as religiões que vão acender o nosso espírito. É nós nos espiritualizarmos. É nós procurarmos Jesus. É nós procurarmos os valores cristãos. É nós procurarmos a nossa reforma íntima. Fazer ao outro só aquilo que desejamos que seja feito a nós mesmos. Nos amarmos. Porque é tão mais fácil amar o nosso próximo quando nós nos amamos. Eu não canso de citar aqui uma pessoa apaixonada. Quando ela está apaixonada, tudo é bonitinho. Ai, bonitinho. Não tem mau humor. Né? Ela está apaixonada. Ela está se amando, porque tem alguém também que está apaixonado. Nossa, é tudo lindinho. Ai, cachorrinho bonitinho. É tudo lindinho. Então, quando você está bem com você... Então, quando você está bem com você está bem com o mundo. Passa um carro na tua frente, você está naquela paixão, você diz, ai meu Deus, não tem problema. Lembra lá da namorada, já fica tudo lindo. Porque a gente está amando e está se amando. O amor cura tudo. Ananias, vá até Saulo, porque eu mostrarei a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Essa frase é muito impressionante, porque ele estava dando para Ananias a missão de ajudar na transformação de Paulo. E Deus todos os dias nos dá os ensinamentos do Cristo para nos ajudar na nossa transformação moral. Todos os dias. E todos os dias Deus diz, vai meu filho, levanta, hoje vai dar certo. Você fez um monte de besteira ontem, mas hoje você vai conseguir. Porque eu sou contigo. Então Deus não cansa dos seus filhos errantes. Nós somos muito errantes e Deus está sempre nos dando um dia novo, uma oportunidade nova, né? Para a gente acertar. Era um trabalho interior, um trabalho de desilusão, de desapego. A maioria de nós estamos adormecidos. É o que eu estava falando. Nós estamos adormecidos. Nós estamos amortecidos com a correria do dia a dia, com a avalanche de informação nas redes. Nós estamos amortecidos com a meta no trabalho. Nós estamos amortecidos com a inflação. Nós estamos amortecidos por tantas coisas que nós não vamos levar. E nos esquecemos de fazer 15 minutos por dia de oração, de introspecção. Conversar com Deus 15 minutinhos por dia. Não vamos perder nada. Nós só vamos ganhar. Até o momento da desencarnação, nós vamos ficar correndo assim. Nós vamos ficar nos iludindo com o que não interessa. E a pergunta que fica, o que realmente interessa? Aonde nós queremos chegar? Qual a transformação que nós queremos para nós? Por que nós temos dificultado tanto a nossa vida? Quando hoje nós temos tantas coisas nas mãos. Quando hoje nós temos o Evangelho do Cristo. Os cristãos daquela época não tinham as informações de tudo que nós temos. Eles não tinham os conhecimentos que nós temos. Eles não tinham a quantidade de acesso que nós temos, como internet, celular, tudo isso que nos leva o mundo na palma das mãos. E eles tinham fé. E o que nos falta é fé. E fé é igual um músculo, a gente exercita. Tem várias maneiras de exercitar a fé. No Evangelho do Cristo, ele nos ensina a buscar e achareis. Busque aonde você pode encontrar a fé. Vocês vão achar. E quando vocês encontrarem a fé, automaticamente vem a paz. Quando somos acordados, mas aí já é tarde. Então,
nós vamos ficar dormindo até o momento da nossa morte? Ou do nosso desencarne, que morte não existe? Da nossa passagem para a pátria espiritual? Até quando nós vamos perder essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui com Jesus, com essa doutrina maravilhosa, com as igrejas que ensinam, que te ajudam, de evoluirmos para chegarmos um dia melhores até a morada do Pai, as moradas. Né? É esta atitude de Paulo que temos que ter. Que queres que eu faça? Jesus nunca forçou ninguém a aceitar nenhum milagre dele. Ele sempre perguntou, respeitando o livre-arbítrio de cada um, assim como Deus sempre respeitou o nosso livre-arbítrio. O que queres que eu faça? E a pessoa pedia, né? Quero que me cure, quero ver. Não foi diferente com Kardec, que aos 52 anos, houve seu despertar. Hipólite tinha que diminuir para Kardec crescer. Era o nome dele, né? Antes de ele assumir o pseudônimo de Kardec, Allan Kardec, então ele teve que diminuir um para o outro crescer e criar uma obra maravilhosa em 14 anos. Toda essa obra dele, da codificação da doutrina espírita, ele transcreveu, fez todo o trabalho que ele fez em 14 anos. Iniciava-se a primavera do codificador. Hipólite perguntava no livro Obras Póstumas ao Espírito de Verdade: é verdadeira essa história que eu tenho uma missão? O Espírito de Verdade é o que ditava para ele tudo o que ele escrevia. Sim, é verdade, você tem uma missão. E eu posso falhar? Sim, você pode. E a primeira coisa para você falhar é começar a dizer da sua missão. É o orgulho, né? Começar a se gabar, porque eu tenho uma missão, porque isso, porque aquilo. Mas não se preocupe, Deus não coloca seus planos sobre os ombros de um homem. Se você falhar, temos outros. Então você veja que Deus deu para ele essa missão, mas se ele falhasse, tinha um plano B. Porque Deus tudo sabe, tudo entende, e ele não põe todo o peso em cima do ombro de um homem só. Os ombros de um homem, talvez não aguentem, e ele vai fracassar. Como tantos de nós temos fracassado em nossas missões, que viemos aqui com missões, antes de reencarnar, no nosso planejamento reencarnatório, fizemos um planejamento e chegamos aqui falhando. Corriqueiramente isso acontece. Mostrando assim que quem precisa do trabalho somos nós e não nós. Não é o Criador, não é o Criador, não nós, né? Não, é o Criador. A honra de assumir o trabalho é nossa. Então, quando a gente, aqui na Casa Espírita, a gente lembra muitas pessoas. Nós não precisamos da doutrina espírita, nem da Casa Espírita. A Casa Espírita não precisa de nós, nem nós, né? Nós é que precisamos vir aqui, trabalhar para Cristo e resgatar. A Casa não precisa de nós, a doutrina espírita não precisa. Mas nós temos débitos de vidas passadas, contraídos, que nós temos que vir aqui trabalhar para resgatar. E como que nós resgatamos? Amando vocês que vêm aqui nessa casa, doando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa dedicação, para todos os irmãos que nos buscam aqui, porque nós temos débitos contraídos de outras vidas. E essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, resgatar os débitos que nós contraímos, nós não podemos perder. Mas tem muitos irmãos que abandonam a seara espírita. Tudo bem. Não tem problema. Vai voltar com o carnê um pouquinho mais grosso, mas não tem problema. Deus dá para nós a oportunidade todos os dias para sermos melhores. Hipólite pergunta: eu serei amparado? Nós estaremos ao seu lado. Num determinado momento, Kardec escreve uma carta comovedora. Essa carta está nos arquivos particulares de Canuto de Abreu, vocês podem achar.
meu guia espiritual, espírito de verdade, hoje estou urinando sangue. Não tenho nenhum dinheiro por dedicar toda a minha vida ao espiritismo. Estou sendo sustentado pela minha mulher. Vocês prometeram proteção. Vocês se preocupam com as minhas dificuldades financeiras? E ele respondeu, se nós não nos preocupássemos, seria sinal que não te amamos. Em outra mensagem, o Espírito de verdade ele fala, você poderia ter vivido muito mais por causa da sua missão viverá pouco, porque toda a sua energia será gasta na divulgação do Espiritismo. Isso vai consumir todas as suas forças. Não nascemos grandes, nos tornamos grandes através do nosso trabalho. Nós nos tornamos grandes à medida que cumprimos a tarefa que nos foi dada para cumprirmos aqui durante a nossa vida, a nossa breve passagem. Não é nada uma vida de 80, 90 anos perto da eternidade. Não é nada. Paulo diz, de agora em diante, ninguém mais me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. Então ele se transforma, entende o que aconteceu, porque Ananias leva ele para uma pensão, e lá Ananias cura ele. Ele tinha escamas nos olhos, e Ananias cura. E ali, essas escamas são simbólicas. Essas escamas eram a cegueira espiritual que ele tinha. A cegueira que ele não via as verdades do Cristo, ou não entendia a fé dos cristãos, não entendia que as leis mosaicas eram muito pesadas, que nós tínhamos que ter as leis mais brandas que o Cristo veio trazer, a Boa Nova, que nós tínhamos que aprender agora a sermos mais. Cada época é uma época. Um povo mais rude precisa de leis mais rudes. Quando Jesus vem, ele vem trazer a Boa Nova, ele vem ensinar a amar. Ele vem ensinar a cura pelo amor, a cura pelo perdão. Então, Paulo começa a entender toda essa gama de ensinamentos que o Cristo vinha trazer. Aqui ele havia conquistado a paz interior. Quando ele conhece a verdadeira fé, o verdadeiro amor do Cristo e os seus ensinamentos, ele passa a ter paz. Ele supera a dor, ele se perdoa toda a maldade que ele havia cometido aos cristãos e volta a ser um novo homem, aquele homem que nasce da água, que é simbólico também. Nascer da água também é simbólico. Que nós temos que deixar morrer o velho homem e nascer o novo homem. É a nossa transformação moral, espiritual, através do amor, do perdão, da caridade, da paciência, da benevolência, tudo isso que Jesus veio nos ensinar. E estando preso em Cesareia, ele escreve uma carta. Paulo, prisioneiro de Cristo. Então, a partir daquele momento, ele passou a ser um servo de Cristo. Ele passou a viver para o cristianismo. E foi uma das melhores pessoas, um dos maiores cristãos que nós tivemos, um apóstolo do Cristo, que levou o cristianismo a tantos lugares. Aqui ele havia entendido que se algo acontece é para nosso crescimento. Então ele entendeu que todo aquele processo que ele passou ultimamente de sofrimento, que era para ele crescer, que era para ele evoluir, até ele chegar a encontrar. É a honra de encontrar Jesus, né? Que Jesus aparecesse para ele. Nós não nascemos grandes, nós nos tornamos grandes. Tá? Então, quando Paulo morre, quando Paulo desencarna, ele encontra com Jesus e com Abigail e Estevão. Vão recebê-lo na pátria espiritual. E Jesus dá um abraço nele e diz, vai, Paulo, ser feliz. Então, para isso, a gente tem que entender
que nós vamos ter que ter nossa transformação. Desculpa, está muito alto o volume, mas o meu colega que está na sessão. Gente, assim sendo, eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero que alguma coisa eu tenha levado, ter conhecimento. E agora, eu vou colocar essa música que é muito bonita, não está sem a letra, mas é só para vocês fazerem uma reflexão, enquanto os nossos irmãos passistas vão dando parte de vocês e recebam esse passo da espiritualidade e nossos irmãos da casa como um bálsamo. Que Deus abençoe.